Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é sexta-feira, 14 de março de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça condena tutor por maus tratos a animais. Programa Conhecendo o Judiciário do TJMG promove palestra para estudantes de escola pública em Belo Horizonte. Julgamentos de feminicídio aumentaram em mais de 200% nos últimos 4 anos. E ainda, uso indevido de marca de entidade esportiva gera indenização. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça condenou um tutor por maus tratos a animais. Quem tem os detalhes é a repórter Cristina Mara. Um homem foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão no regime inicial aberto, substituídos por 2 restritivas de direitos e ao pagamento de 12 dias multa devido a maus tratos a animais. A decisão é da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve parte da sentença de primeira instância. Segundo a denúncia do Ministério Público, em 9 de fevereiro de 2023, uma ativista da causa dos animais levou a Guarda Municipal Ambiental a um imóvel pertencente ao município de Belo Horizonte, onde havia cães de várias raças, todos sendo criados de maneira inapropriada. De acordo com o MPMG, os animais pareciam abandonados, dispondo apenas de água suja para beber e comida estragada. Além disso, o agente apontou que uma das cadelas estava muito machucada, devido a brigas com os outros cães. A juíza Kênia Márcia D'Amato, da 5ª Vara Criminal da capital, condenou o acusado à pena privativa de liberdade e também ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Diante da decisão, o réu recorreu, argumentando que não havia provas suficientes para incriminá-lo e negando a existência de maus tratos. O relator, desembargador Alberto Deodato, manteve a condenação. Segundo o magistrado, fotos e testemunhas comprovaram a prática de maus tratos contra os animais. Entretanto, ele acolheu o pedido da defesa em relação aos danos morais coletivos, pois considerou que a ação penal não é o meio adequado para discutir a causa. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. Integrantes do programa Conhecendo o Judiciário do TJMG, em parceria com a CONCIV, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, promoveram palestra para estudantes de 1º ao 3º ano da Escola Estadual Lúcio dos Santos, em Belo Horizonte. O palestrante foi o juiz do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte, Marcelo Gonçalves de Paula. O magistrado apresentou reflexões sobre a importância da prevenção e combate à violência doméstica. A iniciativa integra atividades do TJMG na 29ª Semana da Justiça pela Paz em Casa do Conselho Nacional de Justiça. O Supremo Tribunal Federal vai decidir quem deve pagar os salários de mulheres vítimas de violência doméstica. Mércia Lívia. A questão envolve mulheres que precisam se afastar do trabalho em razão de medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha. O STF também vai decidir se a Justiça Estadual pode determinar quem será responsável pelos custos. Os temas são objeto do recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida. O julgamento do mérito da controvérsia será agendado posteriormente. De acordo com a Lei Maria da Penha, mulheres beneficiadas por medida protetiva têm garantia de emprego por até 6 meses, quando for necessário afastamento do local de trabalho.
O caso chegou ao STF por meio do recurso apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que considerou válida a determinação da Justiça Estadual para que a autarquia arcasse com os salários de uma mulher nessa situação. O INSS argumenta que não é possível estender a proteção previdenciária a situações em que não há incapacidade para o trabalho provocada por alguma lesão. Argumenta ainda que apenas a Justiça Federal poderia deliberar sobre o pagamento de benefícios previdenciários ou assistenciais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. A seguir no próximo bloco. Julgamentos de feminicídio aumentaram em mais de 200% nos últimos 4 anos. E você vai conferir ainda. Realizada a audiência de custódia dos suspeitos de matarem a jovem Maria Clara Venâncio. Você confere no próximo bloco. Realizada a audiência de custódia dos suspeitos de matarem a jovem Maria Clara Venâncio no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte. Quem tem os detalhes é a repórter Raquel Medeiros. Foi realizada nesta sexta-feira, 14/3, a audiência de custódia dos suspeitos de assassinato Tiago Schaffer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel. Eles são acusados de matarem a jovem Maria Clara Venâncio no último domingo, dia 9, em uma casa no bairro Ouro Preto. O crime teria ocorrido devido a uma dívida de R$400. A juíza Alessandra de Souza Nascimento Gregório converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. No dia do crime, o suspeito Tiago Schaffer teria ligado para a vítima e marcado um encontro para realizar o pagamento da dívida em espécie. Maria Clara foi assim atraída para a casa do suspeito, onde estava também Lucas Rodrigues. Ao chegar no imóvel, o autuado Tiago Schaffer Sampaio, com a participação de Lucas Rodrigues, enforcou Maria Clara com um golpe denominado mata-leão, segurando-o até perder os sentidos e falecer. Os criminosos enterraram o corpo em uma área externa da casa. A polícia foi acionada por amigos e pelo namorado da vítima, informando sobre o desaparecimento. A partir de informações colhidas por testemunhas, os policiais foram até a casa do suspeito. No local, eles sentiram um forte cheiro e rapidamente conseguiram localizar uma área de cimento recente onde o corpo de Maria Clara havia sido enterrado. Tiago Schaffer confessou a autoria do crime e afirmou que a motivação seria uma dívida de R$400 que o acusado tinha com a vítima. Ele relatou que conhecia Maria Clara já há um determinado tempo, tendo trabalhado com ela anteriormente. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Raquel Medeiros. Julgamentos de feminicídio aumentaram em mais de 200% nos últimos 4 anos. As informações com Alain Barbosa. A Justiça brasileira avançou em 225% no julgamento de feminicídios em 4 anos. Em 2014, foram 10.991 processos julgados, ante 3.375 em 2020. Os dados constam do painel Violência contra a Mulher, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na terça-feira. A evolução foi verificada ano a ano. 5.351 casos em 2021, 6.989 processos em 2022, 8.863 julgamentos em 2023. No entanto, ainda há um grande desafio para dar uma maior celeridade aos julgamentos. Em 31 de janeiro deste ano, 12.355 casos estavam na fila de espera, com tempo médio de pendência de 739 dias. Ministro-presidente do STF e do CNJ, Luiz Roberto Barroso, alerta para a epidemia de violência contra a mulher existente no Brasil. Os números são muito impressionantes. 21 milhões de mulheres brasileiras sofreram violência no ano passado. 37% das mulheres noticiaram algum grau de violência. É uma epidemia que nós precisamos ser capazes de superar, utilizando o direito e, sobretudo, procurando conscientizar as pessoas do absurdo que é essa prática de violência. O homem que bate em mulher não é macho, o homem que bate em mulher é covarde e é preciso difundir essa crença.
O painel do CNJ também revela que o Judiciário brasileiro concedeu, em 2024, 582.105 medidas protetivas às mulheres vítimas de violência, mas também mostra um represamento no julgamento de processos de violência doméstica. Em 2024, 596.309 casos foram apreciados. No entanto, em 31 de dezembro do ano passado, 1.297.142 casos de violência doméstica estavam pendentes de julgamento. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Uso indevido de marca de entidade esportiva gera indenização. Uma empresa utilizava a logomarca da CBF. Quem tem os detalhes é Danilo Baião. Uma empresa de Belo Horizonte terá que indenizar por danos morais a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, em R$10 mil, devido à comercialização de produtos com a logo da entidade máxima do futebol brasileiro sem autorização. Além disso, terá que pagar danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e interromper de forma imediata a comercialização destes produtos. A CBF ajuizou a ação em Belo Horizonte, pleiteando uma tutela antecipada para interrupção imediata destes produtos, que tem a logo de sua entidade, mas sem a autorização. O juiz de primeira instância concedeu a tutela e determinou que a empresa pagasse danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e fixou o valor da indenização por danos morais. A CBF recorreu da decisão. O relator da apelação, desembargador José Marcos Vieira, da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fixou em R$10 mil o valor da indenização. O magistrado explicou que o ordenamento jurídico pátrio prevê a propriedade industrial. Isso significa que a entidade tem poder sobre o signo que a identifica. Por isso, a comercialização de produtos com o signo da CBF sem a sua autorização não é permitido pelo ordenamento jurídico e, por isso, a empresa terá que arcar com as consequências. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. 6h14. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Boa noite.